Qual que é o melhor tempo gráfico para você operar no Day Trade? Hoje eu vou te mostrar uma forma profissional de você fazer uma confluência entre o gráfico de 60 minutos, de 15, de 5 e até mesmo o gráfico de 1 minuto, para que você entenda que por trás dos candles, todos os gráficos estão tentando te contar uma história, se o mercado vai subir ou cair. E quando você aprende a olhar para eles de uma maneira de identificar o que aconteceu no passado e projetar o futuro, você começa a ficar mais eficiente dentro do Day Trade, fechou? Eu vou te convidar a ver a tela do meu computador e te mostrar como que eu faço essa junção de tempos gráficos para facilitar minha leitura. Se você pegar e colocar em prática, eu tenho certeza que vai te ajudar aí nos seus próximos trades, fechou? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do BTG Trader. Eu sou Paulinho Lima, sou trader profissional há mais de 14 anos e hoje eu tô aqui para trazer para você um conteúdo de valor que, se você pega, coloca em prática, tem o poder de transformar os seus resultados. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço a leitura entre os tempos gráficos. E pra gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do BTG, que sempre eu vou estar por aqui trazendo conteúdo de valor para te ajudar a fazer day trade de maneira mais eficiente, tá bom? A primeira coisa é entender o seguinte: quando eu olho para o mercado e eu coloco aqui um gráfico de 1 minuto, tá? Eu vou entender que cada uma dessas barras, cada um desses candles, eles representam uma janela de negociação dentro de 1 minuto. Então, esse candle aqui, qual que é a mensagem por trás dele que ele está me contando? Pô, Paulinho, nesse 1 minuto aqui o mercado abriu aqui, veio até essa região, não conseguiu ficar lá e fechou. Esse foi um candle de alta, tá bom? E o próximo? Pô, o mercado não conseguiu subir, caiu um pouco, também não foi e ficou de cantinho aqui. Então as pessoas foram identificando o que acontecia depois da formação de cada um desses padrões e foram nomeando para facilitar o entendimento e tentar projetar as movimentações futuras. O que eu vou te ensinar é um pouco diferente de olhar só para o futuro. Eu vou te ensinar nesse momento a olhar um pouquinho também para o passado e ver como foi o comportamento do mercado e como foram os candles quando o mercado atingiu determinadas regiões, conhecidas como suportes e resistências pela análise técnica, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: eu vou marcar aqui uma região inteira que representa as últimas 4 horas e aqui eu tenho várias barras de 1 minuto, tá? Imagina que eu vou começar agora a encurtar isso. Se eu coloco num gráfico de 5 minutos, essa mesma região que eu tinha marcado, ela ficou um pouco mais condensada e com menos ruído. Eu tenho menos candles e o mercado às vezes foi um pouco para baixo ou foi para cima e ele teve tempo para se deslocar. Se eu colocar isso agora numa região, num gráfico de 15 minutos, você vê que eu tenho menos barras, menos ruído ainda, um movimento mais limpo, mais claro, mais seguidor de tendência nesse momento, e eu consigo tomar uma decisão de uma maneira mais calma, com mais tempo, porque afinal não é 1 minuto a cada barra, agora são 15. E se eu trago isso para um movimento de uma barra de 60 minutos, eu vou ver que todos aqueles candles agora se resumem em 4 barras. Então eu tenho aqui uma grande diferença, que é o que? Uma barra média de 60 minutos, nesse momento do mercado, tem 1.700 pontos. Isso é bom e é ruim. É bom porque é uma amplitude muito grande, no caso de ganho, e é ruim também porque o seu stop fica mais caro. Então, qual que é o primeiro aprendizado que eu tenho aqui? Que os tempos gráficos maiores, eles são mais limpos, eles têm menos ruídos, eles te dão também menos sinais de entrada, porque não acontece tantas barras assim, porém, os stops e os objetivos deles são maiores. Se eu saio daqui, dessa oscilação aqui, ó, que eu tinha marcado, de 4 horas, e vou para um gráfico de 1 minuto, olha como é que isso ficou. Eu tenho agora as minhas barras, que antes era de 1.600, 1.700 pontos, elas são barras de 200, ou às vezes até menor, de 150 pontos. Então o que aconteceu? O meu stop ficou menor, o meu objetivo consequentemente também é menor e as movimentações elas acontecem com mais frequência. Por exemplo, um padrão que eu gosto muito, que é esse padrão máximas e mínimas que está acontecendo aqui, ó. Em determinadas regiões ele consegue identificar um topo, principalmente se estiver em cima de uma região anterior como estava aqui. Cara, esse padrão do máximas e mínimas é um padrão legal e ele aconteceu aqui com um stop de 248. Se a gente usar, e eu uso uma eficiência de 2 para 1, ele teria então 500 pontos de objetivo. Mas ele não apareceria, por exemplo, dentro de um gráfico de 15 minutos, certo? Qual que é o problema então? O gráfico de 1 minuto, ele te dá muitas entradas, mas muitas delas não vão ser as entradas mais fluidas. Por exemplo, aqui eu tive um outro candle, exatamente como esse, numa região legal também, que é o máximas e mínimas,
E se eu tivesse feito a entrada aqui, com um stop também de 250 pontos, eu não teria conseguido alcançar nenhum tipo de resultado, eu tomaria um stop. Então, a primeira coisa que você precisa definir, o gráfico de 1 minuto, ele vai te fazer operar mais vezes, porque ele vai ter mais sinais de entrada. Isso não necessariamente significa que você vai ter mais lucro. Na verdade, você precisa prestar atenção, porque o grande segredo que eu gosto de usar é trazer dos gráficos maiores para os gráficos menores. Assim, eu consigo enxergar exatamente uma coisa que eu chamo de onde. Tá? E o que é esse onde, Paulinho? É olhar para o mercado e perguntar, onde que ele está? Onde que ele já esteve? Cara, se eu pudesse analisar o mercado e te falar, pô, eu gostaria de comprar esse mercado aqui, eu consigo? Não, porque ele teve lá no dia 13 do 10, mas de lá para cá ele já subiu 35, 36 mil pontos. Então, eu não quero comprar aqui, mas eu também não vou tomar minhas decisões de compra na máxima, no topo. Então, o que eu faço? Eu trago do tempo gráfico longo para os tempos gráficos menores, e dentro dos tempos gráficos menores, eu aproveito os recuos. Por exemplo, eu não vou comprar o mercado quando ele chegar aqui nessa região. Por quê? Se eu marcar para você aqui, eu olhei lá no gráfico de 60 minutos, né? Eu tô bem mais caro do que os últimos dias, do que os últimos períodos. Então já defini que aqui eu não quero comprar nessa região de topo, tá bom? Mas eu tô vendo que a tendência é de alta. Eu trago do gráfico de 60 minutos, vendo a tendência de alta, para um gráfico de 1 e estabeleço, pô, aqui nessa região que tá entrando venda, eu não quero comprar. Mas eu estou vendo que tá em tendência de alta. Onde? E a gente usa aquela palavra de novo, ó, tá? Essa palavra é muito poderosa, que é o quê? Você identificar onde os compradores estão, onde você gostaria de comprar, junto com os grandes. Se eles estão comprando lá, a gente vai tentar comprar junto com eles, porque é mais provável com que o preço suba. Quando eu te coloquei nesse gráfico de 60 minutos e te perguntei, né? Essa pergunta hipotética, onde você gostaria de comprar? Todo mundo olha e fala assim, pô, eu gostaria de comprar lá embaixo, porque estava mais barato. E quando a gente define que aqui não é uma região que eu gostaria de comprar, e eu jogo para um gráfico menor, eu venho aqui e falo, pô, onde que eu gostaria de comprar nesse momento? Cara, aqui, ó, onde os compradores estão segurando o preço, conhecido na análise técnica como suporte e resistência. Suporte na região de baixo, resistência na região de cima. Então aqui, eu vou procurar, quando o mercado atingir essas regiões, e somente quando ele atingir essas regiões no gráfico de 1 minuto agora, eu vou pensar em compras. E aí eu vou usar os meus sinais de compra. Por exemplo, eu posso usar um down bar, no caso aqui um up bar, eu posso usar um inside bar, eu posso usar um máximas e mínimas. Eu vou começar a filtrar padrões. Eu vou começar a impor para o mercado as minhas condições, ao invés de ficar só esperando o sinal. Por exemplo, aqui é o momento que eu quero comprar. Mas se esse sinal aparece aqui, eu vou olhar para o passado e vou falar assim, pô, o mercado chegou até aqui, caiu. Chegou até aqui, caiu. Chegou até aqui, caiu. Chegou até aqui, caiu. Ah, Paulinho, mas a tendência é de alta. Sim, a tendência é de alta, mas eu como trader preciso fazer um bom negócio. E para eu fazer um bom negócio, eu preciso comprar mais barato. Não significa que eu vou sair vendendo a qualquer preço. Não. Se eu estou pensando em compras, não vou ser eu que vou comprar no preço mais caro do momento, que é aqui. Onde que eu vou comprar esse mercado? Pô, eu vou esperar ele recuar até esse momento que eu uso essa palavra onde para me guiar e para me nortear. Aonde que eu vou tomar a decisão de comprar? Junto com os compradores. E onde que os compradores estão? Pô, aonde o mercado para e começa a subir. Onde que os vendedores estão? Aonde o mercado para e começa a cair. Assim você começa a navegar entre os tempos gráficos e desenhar o que você quer fazer. Você começa a impor para o mercado as suas próprias condições. Você fica mais eficiente, você fica mais lucrativo, porque você está prestando atenção não só nas barras e no tempo gráfico. Você está fazendo o que a gente chama de análise e leitura de contexto. Você está olhando para tudo, você já entendeu que o mercado está subindo, né? Não precisa ser um gênio para ver que ele está numa alta muito forte e você quer surfar essa alta. Mesmo assim, você não é o cara que vai comprar agora a 179.900. Você vai esperar um respiro. Até onde? Onde ele já te mostrou que ele parou e entrou compra, e aí você traz para um gráfico de 5 minutos para um de 1 e refina, filtra essa entrada. Como? Aproveitando a vantagem do gráfico de 1 minuto te dá um stop curto e um objetivo também menor. Assim você faz uma operação de 300, 400 pontos, 500 pontos em 16, 17, 18, 20 minutos. Você não precisa esperar
uma movimentação inteira. Essa confluência entre tempos gráficos é uma coisa que você precisa analisar com calma. Então eu te recomendo que você venha para o gráfico e comece a fazer essas marcações. Abra um gráfico maior, né? Volta aqui para um outro momento de mercado que não seja esse que a gente viu. Marque os topos, marque os fundos, faça esses retângulos ou os quadrados e comece a entender o contexto. Aqui eu estou num gráfico de 60 minutos, né? Da região do dia 6 de janeiro ao dia 13. Se eu vier procurar essa mesma região num gráfico de 5, eu vou ter uma visibilidade completamente diferente de tudo que aconteceu. Olha aquela região, tanto que ela era pequenininha, olha a quantidade de oportunidades que apareceram aqui dentro desse momento, usando as técnicas que a gente fez, que é a técnica do onde. Quando o mercado chegou até aqui, ó, eu faço bastante o trade de abertura, né? Aqui é uma baita de uma oportunidade da gente usar o onde. O mercado veio, caiu e abriu onde? Em cima dessa mesma região que ele esteve no passado. Eu procuro padrões aqui que me indiquem o que? Compra, porque o mercado está mais barato, né? E eu estou fazendo nesse momento uma operação a favor da tendência, porém comprando com um desconto, aproveitando a força da tendência, pagando mais barato para conseguir, com um movimento mais fácil, que é o direcional que ele já estava acontecendo, conseguir com que o mercado suba e eu ganhe dinheiro na oscilação, comprando, no exemplo, a 1 e vendendo a 2, ou aqui no caso, comprando a 163 mil e vendendo alguns minutos depois por 164. O day trade é um negócio, é importante você lembrar isso, que para você ganhar dinheiro no day trade você precisa comprar bem e vender bem. Você precisa ter bons sinais claros de entrada, e é assim que eu faço a confluência entre os tempos gráficos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você, e eu tenho certeza que se você pegar isso daqui, estudar em casa, abrir o seu gráfico, rever tudo que foi ensinado aqui, para sua cabeça assimilar, vai facilitar muito a sua leitura, e a consequência de facilitar a sua leitura é melhorar os seus resultados e a sua eficiência no day trade. Fechou? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, que em breve eu tô por aqui de novo. Valeu demais, eu vou ficando por aqui. Fui!